Autoridades de Moçambique confirmaram a morte de pelo menos 3 pessoas. Isto na sequência dos ataques dos últimos dias atribuídos a supostos terroristas oriundos de Cabo Delgado. De acordo com o secretário de Estado, aproximadamente 200 famílias encontram-se acolhidas no distrito vizinho de Herati, também em Nampula. A instabilidade levou ainda à suspensão de vários projetos públicos em Memba, incluindo a construção de um centro de saúde e o sistema de abastecimento de água do distrito. As autoridades governamentais da província moçambicana de Nampula confirmaram o assassinato de pelo menos 3 pessoas no distrito de Memba, na sequência dos ataques dos últimos dias atribuídos a supostos terroristas oriundos de Cabo Delgado. A ONU estimou que cerca de 128 mil pessoas tenham fugido numa semana das povoações de Lúrio e Mazula, no distrito de Memba, na província de Nampula, após ataques de grupos extremistas. Segundo a agência da ONU, os primeiros relatos indicam que algumas casas e uma escola foram incendiadas, propriedades foram saqueadas e civis mortos, feridos ou sequestrados. Estima-se que 80% da população de Lúrio e Mazula tenha fugido para áreas de mata próximas ou para outros distritos. Os Estados Unidos devem reduzir parte das tarifas impostas a alguns países. A expectativa é que a medida inclua produtos brasileiros. O presidente Donald Trump assinou hoje a ordem que retira as chamadas tarifas recíprocas aplicadas em abril. Na ocasião, Trump impôs uma taxa de 10% para produtos brasileiros. A isenção dessa taxa vale para produtos como café e chá, frutas tropicais, cacau e bananas, laranjas e tomates, carne bovina e alguns fertilizantes. A medida foi tomada em meio ao aumento do preço de alimentos aqui nos Estados Unidos. O governo analisou, entre outros fatores, a capacidade interna de produção para atender o consumo da população. A decisão deve impactar o Brasil. O país é um dos principais exportadores de café e de carne bovina para os Estados Unidos. Até agora, os produtos estavam sendo taxados em 50%, contando com tarifas adicionais. A rede britânica BBC pediu desculpas ao presidente americano por editar um discurso dele de 2021. A empresa disse que não vai pagar a indenização como Trump havia pedido. E o presidente ucraniano assinou uma carta de intenções que prevê a compra de até 100 aviões de combate Rafale à França. O documento foi formalizado ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, num gesto destinado a reforçar o apoio francês a Kiev no momento considerado crítico tanto no plano militar como político. O pacote inclui caças Rafale, mísseis antiaéreos SAMP-TNG e Aster 30BNT, radar GF-300 e equipamentos aéreos não tripulados, sinalizando uma das mais robustas cooperações militares bilaterais desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Antes da assinatura, Macron recebeu Zelensky com honras militares, acompanhado pela ministra da Defesa e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. Esta é a nona visita de Zelensky à França desde o início da guerra e decorre num contexto de fortes pressões internas na Ucrânia, marcadas por casos de corrupção e dificuldades persistentes na linha da frente. A deslocação integra uma digressão europeia que começou na Grécia e continuará na terça-feira em Espanha com o objetivo de consolidar compromissos de segurança e assegurar apoio sustentável para Kiev. Os dois chefes de Estado seguiram para a sede da Coligação de Voluntários, grupo de 35 países empenhados em preparar garantias de segurança para a Ucrânia caso surja uma oportunidade de cessar fogo com a Rússia. No giro pelo mundo, uma criança de 12 anos foi baleada durante uma operação policial na Alemanha.
E segundo informações, a criança terá corrido para os agentes da polícia com 2 facas. A criança surda de nacionalidade alemã e sérvia vivia numa residência e fora dada como desaparecida no domingo. Segundo o UAS, uma pessoa que cuidava da criança tinha assinalado que esta dependia de medicação vital. A mãe, que também é surda, tinha sido anteriormente privada da custódia e do direito de determinar o local de residência da menina. No decurso da investigação, verificou-se que a menina vivia com a mãe. Na segunda-feira, por volta da meia-noite, a polícia foi ao seu apartamento em Bochum. As autoridades encontraram a rapariga de 12 anos que, segundo a polícia, se aproximou dos agentes com 2 facas na mão. Para evitar um ataque iminente, os agentes utilizaram simultaneamente um taser e uma arma de fogo. A criança foi submetida a uma cirurgia, mas ainda corre risco de vida. As equipas de bombeiros realizaram dezenas de operações de salvamento, incluindo evacuações em botes para residentes retidos nas suas casas. As chuvas provocaram deslizamento de terras e fizeram 2 mortos. Os corpos das 2 vítimas são de Garina Skokash, de 83 anos, e Kirin Kunert, de 32 anos. Ambos morreram depois das suas casas terem ficado submersas na lama devido ao afundamento da colina que as cobria. As autoridades locais confirmaram que não há mais pessoas desaparecidas. Cerca de 300 pessoas foram deslocadas devido à inundação do rio Tur em Romandizonzo e foram alojadas no ginásio municipal, enquanto a Proteção Civil está a criar outros pontos de acolhimento. Uma quantidade grande de lixo despejada próximo a um rio colocou autoridades em alerta para um possível desastre ecológico na Inglaterra. Imagens aéreas mostram uma pilha de resíduos descartados ilegalmente em um campo entre o rio Cherwell e uma estrada na região de Oxfordshire, no oeste de Londres, capital britânica. A camada de lixo tem até 6 metros de profundidade e 150 metros de comprimento. A agência ambiental informou que investiga o incidente e autoridades locais afirmam ser incapazes de resolver o problema, já que o custo da remoção seria superior a todo o orçamento anual da cidade. Além disso, a proximidade com o rio traz uma grande ameaça à natureza. Grupos ambientalistas classificam o local como um possível desastre ecológico. O Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas alertou que só poderá ajudar 1/3 das cerca de 318 milhões de pessoas que necessitarão de ajuda alimentar em 2026 por falta de financiamento. A agência com sede em Roma alertou que a redução dos financiamentos humanitários internacionais vai forçar o Programa Alimentar Mundial a concentrar ajuda alimentar em cerca de 1/3 dos necessitados, o correspondente a 110 milhões de pessoas. O custo estimado é de 13 mil milhões de dólares, mas de acordo com as previsões de financiamento atuais, a agência poderá receber apenas cerca de metade do montante previsto na estimativa, alertou a agência de notícias France Presse.